Bom, meus queridos, vamos lá na nossa pauta aqui. A gente vai começar hoje a matéria chamada Batalha Espiritual, né? E aí eu quero já ler com vocês um texto bíblico. O que se propõe essa matéria? Essa matéria se propõe a tentar corrigir alguns exageros que a gente tem nessa temática de batalha espiritual. A gente tratar algumas coisas. Aliás, tudo que a gente vai falar vai ser baseado e amparado por textos bíblicos. Qual que é o problema desse tema, batalha espiritual? É porque se fala muito baseado em textos que não são bíblicos e baseado em experiências pessoais, que a gente chama de conhecimento empírico, né? Aquilo que é baseado em experiências pessoais. Então é possível ter uma experiência pessoal nessa realidade da batalha espiritual? Visões e alguma coisa desse tipo? Sim, mas essas coisas não podem virar doutrina, não podem entrar como verdades absolutas. Uma experiência eu tive, vi um anjo ou tal, de repente foi uma guerra lá com um demônio e tal, expulsa daqui, expulsa de lá, aquela coisa toda. Pode ser que isso aconteça, pode ser que seja uma realidade, uma verdade, sim, mas fica no âmbito da pessoalidade, experiência pessoal. Experiência pessoal, a gente não pode se basear nela para afirmar a verdade bíblica nenhuma, e nenhuma verdade, porque é experiência pessoal, e a gente nem duvida, não é questão de duvidar, apesar que eu duvido sim de muitas coisas que acontecem por aí, que é falado, né? Aí a gente vai fazer o quê? Pegar texto bíblico. O que a Bíblia fala desse assunto a gente fala. Quando a Bíblia se cala nesse assunto, a gente também se cala. Simples assim, irmãos, tá certo? Então, aí eu vou recomendar depois livro para vocês, e vocês vão perceber que os livros, as declarações, as afirmações são todas baseadas em textos bíblicos, e não é texto fora do contexto, né? É uma análise geral aí, e inclusive a gente já teve algumas matérias como soteriologia, angelologia, que vai falar de algumas realidades. Dentro da angelologia tem a demonologia, onde a gente estuda esses que são, os demônios são anjos que caíram, né? Anjos corrompidos. E a gente estuda essa realidade aí. Mas a gente vai se propor a isso, a falar da realidade e evitar os exageros, falar onde a Bíblia fala, se calar onde a Bíblia se cala. Segundo aos Coríntios, capítulo de número 10. Hoje, como a gente vai ter aquela aula introdutória, então eu vou dar uma pincelada, aquela visão panorâmica, né, do assunto. E depois, nas outras aulas, a gente vem tratando nos pontos mais específicos, tá bom? As questões mais pontuais aí a gente vai tentando se aprofundar, mas nesse aprofundamento bíblico mesmo do assunto, e a gente vai perceber que de fato é uma realidade de Gênesis a Apocalipse, né? A batalha espiritual vai falar desse mundo desconhecido, desse mundo que não é visível, desse mundo onde a gente não tem esse acesso através dos sentidos da alma, ou seja, da visão, audição, tato, olfato, paladar, a não ser que Deus venha desnudando isso, né? Descortinando isso. Mas aí mesmo assim a gente precisa ter muito cuidado naquilo que de fato é ensino bíblico, para que a gente não caia em erros aí, como por exemplo, alguns livros que eu não vou recomendar para vocês, que é Filhos do Fogo, né, do Daniel Mastral, ou Filhos da Luz, ele tem os dois aí, é uma sériezinha, me parece 2 ou 3 livros. Ele veio para libertar os cativos, de Rebeca Brau. Neuza Itioca é uma pessoa também que é herética de carteirinha. Uma tal de, se você entrar no YouTube lá, colocar Batalha Espiritual, vai aparecer a Neuza Itioca, que é uma das, né, talvez seja uma das principais expoentes aqui dessa batalha espiritual. Antonieta Rosa, mas todas essas pessoas distorcem de uma forma absurda verdades bíblicas e texto bíblico, e elas vão se apoiar em experiências pessoais. Algumas delas vieram do satanismo, como Daniel Mastral, por exemplo. A Rebeca Brau não lembro, mas o Daniel Mastral ele veio do satanismo. Então ele vai trazer abordagens que são na verdade de cunho de ensinamento do satanismo, não é bíblico. Por exemplo, irmão, quando a gente vai falar sobre o espiritismo, a gente se baseia em quê? Nós cristãos, na Bíblia. Agora, o que o espiritismo se baseia? E muitos cristãos, principalmente pentecostais, vão seguir a mesma linha e base para afirmar o nome de entidades, por exemplo, do espiritismo: Tranca-Rua, Exu Caveira, Sete Flechas, Maria Mulambo, Zé Pilintra, qual mais aí que tem? Tranca-Rua, não é?
Não são esses, irmãos? Então, mas isso é o quê? Isso é ensino espírita. Então a gente não pode afirmar. Aí pega lá o satanismo, vai falar do Leviatã, vai falar que... Pega inclusive alguns textos bíblicos para dar esses nomes, mas a Bíblia não tem intenção de dar nome a essas entidades, né? E aí a gente precisa ter um equilíbrio de saber que cada coisa tem a sua, não só a sua dimensão. Varão, acho que eu vi a voz, se não é uma batalha espiritual, que o cão já está tentando atrapalhar a aula. Ele está lá, o filho do pastor. Olha só. Então, amados, a gente vai se conter nisso, tá bom? Vamos ler lá o 2 aos Coríntios, capítulo 10. Versículo de número 4, 5. 4 e 5. Quem achou, puder ler, por favor. As armas com as quais lutamos não são humanas, ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortaleza. Destruímos argumentos e toda pretensão que se leva contra... Se levanta, não é? Se levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Isso, tá um pouquinho diferente a versão, mas o sentido aí não foge muito não. Então o que Paulo vai trazer aqui, Paulo vai inclusive na sua primeira carta, em Romanos, em Efésios, a gente vai estudar todas essas passagens aí, né? Onde ele de fato mostra uma realidade que existe sim um embate espiritual, existe sim forças satânicas que vão fazer de tudo para que o evangelho não avance, para inclusive na própria carta aqui aos 2 Coríntios, de Paulo, aos 2 Coríntios, no capítulo 4, ele vai falar um negócio interessante. Deus desse século, exato. O entendimento dos incrédulos, não resplandeça o evangelho. Isso aí tu decorou para falar hoje na chamada, não foi não? Foi não, faz tempo. Faz tempo, né? Exato. 4 e 4, de 2 Coríntios. Olha só. Tá aí, né, mano? Nós já lemos em outras ocasiões aqui, nos quais, né? Aliás, desde o 3, para a gente, acredito que fica melhor entendido desde o 3. Diz assim: mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais, ou seja, nos que se perdem, né, o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então Paulo ele vai trazer essa realidade, que de fato há poderes espirituais, né, que no caso, não toda, chegue, eu falei que eu ouvi uma voz, um servo de Deus. Então olha só, a gente percebe aqui que Paulo ele vem trazendo essa realidade onde seres espirituais, né, no caso satânico, ele tem a sua atuação para impedir o avanço do evangelho, o entendimento do evangelho na mente das pessoas. Tem um livro também interessante, não me recordo agora o autor, mas a mente é o campo de batalha. E de fato, as ideias, as ideologias, os pensamentos, os argumentos, eles podem sim ser utilizados por Satanás para levar o homem, ou para se distanciar, que o homem se distancie da verdade, né? Então a gente percebe que as heresias, quem é que cria a heresia? Quem é que iniciou esse negócio de heresia? Quem começou a distorcer a palavra de Deus? Um de cada vez, todo mundo junto assim, uma confusão enorme. Diabo. Onde e quando? Vou citar um texto de Mateus, quando ele fala assim, lance-te daqui, ele fala assim, Jesus vai lá a serpente lá no jardim do Éden, né? Não, era aí que eu queria no começo de todas as coisas, né? Então a gente percebe que o diabo lá no comecinho já começa a pegar aquilo que Deus disse e já ir mudando sutilmente. Não é uma mentira escancarada. Ele pega a verdade de Deus e dá uma conotação diferente, e dá um sentido diferente, mas usa o quê? Né? Para o leigo, para o desentendido, usa o texto bíblico. No caso, isso é verdade também, na tentação de Jesus, ele diz assim, olha, lança-te daqui, né, de cima, porque está escrito. Olha só, Deus dará ordem aos seus anjos para guardarem tal, tal e tal. Então percebam que o diabo, ele usa, né? Então a batalha que a gente entende, a batalha que talvez seja mais sutil e mais perigosa, irmãos, é essa batalha onde se trava na mente das pessoas. Ou seja, nos ensinamentos errôneos.
O ensinamento equivocado vai distanciar essa pessoa de Deus, inclusive fazendo com que ela entenda que está servindo a Deus. O próprio apóstolo Paulo, ele diz que servia a Deus de todo o seu coração. Só que ele, na verdade, estava fazendo um mal contra o próprio Deus, pensando que estaria fazendo um favor a Deus, perseguindo a igreja de Deus. Ele disse isso, não é? Eu pensei, está fazendo um favor a Deus perseguindo a igreja. Então, olha só. Então, uma pessoa religiosa, uma pessoa que usa a Bíblia, é bem possível que o diabo, inclusive, utilize dessas coisas para enganar essas pessoas. Então, a gente está falando aqui daquilo que é o campo de batalha. O principal não são nem essas hostes que se travam, né, no espaço, ou seja, na região celestial, e sim na mente das pessoas. É o que nós lemos em 2 Coríntios capítulo 10, verso 4 e verso 5. As armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, para tudo aquilo que se levanta contra o conhecimento de Deus. Sofismas. O que são sofismas? Sofismas são argumentos falsos. Então, levando todo o entendimento cativo e obediência a Cristo. A gente vai estudar depois Efésios capítulo 6, a armadura de Deus, né? Ali é uma metáfora, e aí vai falar do combatente, do soldado. Então, na armadura, talvez a proteção principal. Não sei se é principal, acho que deve ser a principal, né? Não que as outras sejam de sua menos importância, mas é o capacete, porque a salvação reside no entendimento. Né? O que é mudado quando a gente aceita Cristo? Onde nós somos libertos quando nós aceitamos a Cristo? Não é no entendimento? Não é onde se dá a metanoia, a conversão, o arrependimento? Né? O culto, ele não se dá de uma maneira racional para que a partir daí Deus, o Espírito Santo, nos liberte pela verdade do Evangelho? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Onde o Filho liberta? No entendimento do ser humano. Não é o que? Explosão da mente? É a expansão da mente, né? Expansão. É a mudança do entendimento, né? A mente se expandiu. A metanous, a mente que vai além. Esse é o sentido etimológico da palavra. Metanoia, né? Que a gente chama. É a metanous. Então, o entendimento foi mudado. Nós temos agora a mente de Cristo. 1 Coríntios capítulo 2, verso 16, não está escrito isso? Né? Todos nós temos a mente de Cristo. Quem é que tem a mente de Cristo? O crente, o espiritual. Porque tem um crente carnal também. E tem um homem natural, que não entende nada. Esse já está cego no seu entendimento. Porque o diabo o cegou. Então o diabo de fato o cegou no sentido figurado no entendimento. Ou seja, ele não enxerga nada da verdade de Deus. Então o que a gente vai tratar, amados, também nessas questões espirituais, há uma realidade. O diabo se opõe através dos demônios ao avanço do reino de Deus? Sim, há de fato demônios atuando. Se Deus abrisse os nossos olhos espirituais, é bem possível que se a gente olhasse pela janela, ia ver alguns demônios por aí. Isso não é um sensacionalismo, é uma realidade. Agora a gente tem que se preocupar com a supervalorização dessas coisas. Gente que vê demônio em tudo, em todos. Estou vendo demônio aqui, tem um demônio não sei aonde, não é? Então essas coisas que são um exagero dessa batalha espiritual. É uma realidade? É uma realidade. Mas a gente precisa tratar isso como um equilíbrio. Não podemos espiritualizar aquilo que é do âmbito material, mas a gente também não pode materializar aquilo que é do âmbito espiritual. Né? Então há um equilíbrio. Há uma questão aqui que a gente chama de discernimento. E aliás, é um dom dado pelo Espírito Santo, que a gente chama de dom carismático, que é o dom de discernir espíritos. Né? Então a gente precisa... Mais importante? É, muito importante. Tem a questão assim, existe dois tipos de discernimento. Esse discernimento de espíritos e o discernimento bíblico teológico. São dois tipos de discernimento, onde a gente discerne a atuação de espíritos enganadores, né? Espíritos malignos, e onde também a gente discerne onde esses espíritos trabalham através dos argumentos. Paulo disse, inclusive, que nos últimos tempos, eu acho que está em Timóteo, isso, 2 Timóteo, não é? Capítulo 4. Vamos lá. Só para a gente entender, irmãos. Oi? Achou aí, mano? 3 é o capítulo 3? Saiba disso. Ajuda a gente aí. Fala, não, é o 4 mesmo, mano. É o 4, é 4 e 1, mas o 3 você está falando do quê? Do 2 Timóteo? É. Não é esse, eu sei que você vai.
nos últimos tempos haveria... Você falou nos últimos tempos. nos últimos dias haveria tempos trabalhosos e tal, né? Não. É o 1 Timóteo capítulo 4. Eu fui citando já. Tá com a memória boa, mano. Falei a palavra, tá igual aquela música lá que você fala uma letrinha e já descobre qual é a música, né? Não. 1 Timóteo capítulo 4, versículo de número 1. Olha o que diz o texto. Mas o Espírito de Deus, claro, expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Olha só, amados. Olha o que Paulo alerta aqui categoricamente, e ele diz que é uma declaração expressa do Espírito Santo. É o Espírito Santo que está alertando aqui, ó. Mas o Espírito expressamente diz, explicitamente diz, nos últimos tempos... Oi? Claramente. Isso, explicitamente, claramente diz. Nos últimos tempos vão se desviar alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios, ensinamento de demônios. Então, o que tem de ensinamentos equivocados? Irmãos, olha, uma coisa é fato. Existe a ignorância, a pessoa que ela ensina e ela ensina errado porque não estudou? Existe, né? Existe também a influência de demônios em doutrinas que nós chamamos de heresias, diretamente e usando pessoas, inclusive dentro da igreja, pessoas que muitas vezes têm o poder da palavra. Mas você acha que ele é demônio, não é ela querendo trazer seguidores para ela mesma, para ter status ou para se beneficiar? Um exemplo teologia da prosperidade, um exemplo. E o fim último, Erickson, o fim último disso, quem que você acha que está por trás de tudo isso? Quem que você acha que fomenta isso, que promove isso? Sempre vai ser o diabo, de alguma maneira, usando o homem, enganando o próprio homem, porque assim, o diabo, ele engana o homem, para esse homem enganar as outras pessoas. A Bíblia vai dizer, inclusive o próprio apóstolo Paulo, também aqui em Timóteo, ele vai dizer que o homem, 2 Timóteo, né? 2 Timóteo, me parece que é o capítulo 3, 12 ou 13, deixa eu ver aqui. 13, 2 Timóteo 2 e 13. Mas os homens maus, enganadores, irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Então os homens maus, esses homens são os homens maus, que pregam o evangelho que não é o evangelho de Cristo, não é? Que o próprio Paulo disse em Gálatas capítulo 1, que se um anjo do céu, ou qualquer um, inclusive deles mesmos apóstolos, pregasse outro evangelho, que não fosse o evangelho de Jesus Cristo, esses homens deveriam ser inclusive amaldiçoados, não abençoados. Então esses homens, os que pregam heresia, os que da teologia da prosperidade, por exemplo, fim último é o diabo que está por trás, através de argumentos e enganando essas próprias pessoas. Mas se ele falasse assim, um exemplo, tipo assim, eu não estou querendo desmerecer o diabo. Desmerecer o diabo é engraçado. Não, eu entendi. Pensa comigo, um exemplo. O cara estudou, fez tal, teologia, tal, ele falou, agora eu quero ganhar dinheiro. Sim. Aí ele vai lá e começa a fazer, pregar a teologia da prosperidade. Mas para ele ter benefício, você acha que o diabo ia se encarregar desse ato dele, mas não sendo ele mesmo querendo se beneficiar, vindo de um pensamento dele próprio? Tipo assim, a ambição dele, ele sendo ambicioso, falar, agora eu quero pregar e ganhar dinheiro para mim mesmo. Sim. Não vindo do diabo, o diabo colocando... Diretamente, lá, o cão lá e toma posse dele, se aposta dele, é um processo. Então, aí que é isso mesmo que eu estou tentando aqui colocar para vocês como introdução. O diabo, ele trabalha sutilmente, e aqui que é o maior perigo, que eu disse no começo, é o maior perigo, que não é que o cão aparece com um tridente, chifrão, rabo, vermelhão, cavanhaque, né? Aquela então é tipo uma janela de Overton, então? Mais ou menos, é um engano. Tipo assim, colocando uma sementinha, plantando alguma coisa na mente dele. Então. Erickson, o diabo é um ser espiritual. Por ser um ser espiritual, em inteligência ele é superior a qualquer ser humano. Os seres espirituais, sejam anjos ou demônios, no que diz respeito à inteligência, conhecimento, eles têm muito mais capacidade a qualquer ser humano, amados. Veja bem, tem a experiência, né? Quando Davi, uma mulher foi enganar Davi, oh meu Deus, deixa eu ver se eu lembro aqui os personagens.
foi quem que foi o rei, ou foi o camarada lá, não foi o rei não, foi alguém que contratou uma mulher para Jeroboão, me parece, foi Jeroboão, a sua própria mulher, alguma coisa assim, que foi lá para enganar o rei. Não. Era um profeta, né? Não foi aquele cego não, eu acho que eu estou misturando as bolas, foi o próprio Davi, alguém foi para enganar Davi e tal, que tem essa aí, por isso que eu misturei, é bem parecida a ocasião, mas não é não, Maurício, é outra ocasião aí. Então foi para enganar Davi, e aí o que acontece? Na verdade, essa mulher acabou sendo desmascarada, ou ela se entregou. Depois eu procuro lá, no intervalo em casa, vocês me cobrando, eu pego eu pego lá direitinho a referência e passo para vocês. O que acontece? Aí ela declara o seguinte: Rei meu Senhor, vejo que és sábio como um anjo de Deus. Olha só. Então, esses seres espirituais, em inteligência, eles são muito mais capazes do que a capacidade humana de inteligência. Eu estou falando capacidade humana de inteligência. Sabe por que nós não somos enganados pelos demônios? Porque há em nós o Espírito Santo, que é de fato aquele que nos dá a libertação e o discernimento. E mesmo assim, a gente precisa ter muito cuidado, porque a gente não pode confiar em nós mesmos. Enquanto nós estivermos debaixo da graça de Deus, dependendo de Deus, não confiando na nossa capacidade, inclusive teológica, mas sempre recorrendo ao texto bíblico, à verdade bíblica, e sempre pedindo essa ajuda para que o Espírito Santo tenha misericórdia de nós, porque assim, as maiores heresias saíram de pessoas que já fizeram parte do meio evangélico, e muitas heresias inclusive estão sendo propagadas naqueles que ainda estão no nosso meio. O João, o apóstolo João, na sua primeira carta, no capítulo de número 4, deixa eu ver aqui se é isso mesmo, 1 João capítulo 4, capítulo 4, 1 João. Versículo 1. Verso 1, 2, 3 e 3. Deixa eu ver se é até o 3 ou até o 4. Deixa eu ver aqui, fazer uma leitura completa. Deus tal, é isso, vou fazer até o 6, irmãos, tá? Capítulo 4? 1 João é carta, né? Não é? Capítulo 4, do verso 1 até o versículo 6, que eu acho que lendo aqui o texto completo fica melhor. Amados, não creiais em todo o espírito. Quando ele vai falar que creiais em espírito, não é que o espírito aparece para uma pessoa em visão. É no espírito que opera na vida das pessoas, irmãos. Tá certo? Então, o espírito enganador que opera na vida das pessoas. E não é dessa forma explícita, caiu endemoniado, engrossou a voz, mão para trás, aquela, né? Esse teatro todo. Não é isso. É aí que é o mais perigoso, porque é de forma sutil. É através... Vocês acham que o diabo não tem os seus doutores? Vocês acham que esses ateus que combatem ferrenhamente contra o Evangelho, contra Cristo, contra a palavra de Deus como sendo genuína, vocês acham que eles são o quê? Não são ferramentas na mão do Satanás? Claro que são, amados. Claro que são. Toda doutrina que se levanta contra o conhecimento de Deus, o que Paulo está dizendo aqui, provém do diabo. Segundo aos Coríntios? Paulo, segundo aos Coríntios. Sim, ele vai trazendo e dizendo isso. Então, todo conhecimento que se levanta contra, todo argumento, que é o sofisma, argumento falso, se levanta contra o conhecimento de Deus, isso é promovido, isso é fomentado, isso é instigado pelo diabo, isso é fato. A gente leu Timóteo, mesma coisa, espíritos enganadores, doutrinas, ensinamentos de demônios. Então, toda heresia, todo argumento, todo ensinamento, toda a doutrina que leva as pessoas a se afastarem da verdade bíblica, isso de fato é fomentado pelo diabo, através dos homens. Não é? O ser humano não é neutro. O ser humano não é neutro. Ele não fala, não, ó, o diabo não vai me usar, também não quero servir a Deus, agora sou eu. Não existe isso. Ou o diabo, ou o ser humano, ele é seduzido e enganado pelo diabo, ou ele é governado pelo Espírito Santo de Deus. Não tem uma terceira possibilidade. Não tem uma via neutra. Não tem assim, ó, não sirvo a Deus e também não vou dar lugar ao diabo. Não existe isso. Ou a pessoa se sujeita a Deus, ou o homem ou é escravo do diabo ou é escravo de Deus. A palavra exatamente bíblica para usar é essa. Ou nós somos escravos de Deus, ou nós somos escravos do diabo. É que João Ferreira de Almeida abrandou a palavra e colocou servo. Mas a palavra no original mais próximo seria escravo. Nós que somos escravos de Cristo.
Olha só. Só que a nossa escravidão é voluntária à verdade. E a outra escravidão, ela nem é percebida como escravidão. É uma falsa liberdade. O que o diabo mais faz, desde o do começo que o Diogo disse, trazendo aí Gênesis 3, é engano. É enganar, irmão. É o que ele mais faz, é um dos títulos que ele recebe na Bíblia. Enganador. Vocês acham que se ele conseguiu seduzir seres celestiais, perfeitos, santos, que viam a Deus face a face, imagina os homens. Vocês acham que esse ser tem essa capacidade, assim, é pouca? Se Deus não abreviasse os tempos até os escolhidos serem enganados, a Bíblia diz. Olha só, amados, não é brincadeira isso. Eu quero ler depois aqui o 2 aos Coríntios, mas vamos ler aqui antes. Professor, então as pessoas que não servem a Deus são enganadas pelo diabo. Pode-se dizer dominada pelo diabo através de ideias, de ideologias. O problema, Erickson, é que a gente, crente, pensa que uma pessoa só é dominada pelo diabo quando ela é possessa pelo diabo. A gente vai ver aqui a diferença do que é um endemoniado e um demonizado. Aqui vai explicar no... Não, sou eu mesmo que vou explicar isso aí. Aí a vantagem tem o professor, né, meu? Se tá tudo aí no material, então o professor aqui não vai... Não? Aí a vantagem, não preciso manter aqui. Essas pessoas crendo que Jesus Cristo... Mesmo crendo em Jesus Cristo, essas pessoas que estão no mundo? Não tem como crer em Jesus Cristo, não. Não, é assim, Jefferson. O crer, varão, é porque o crer muitas vezes é mal compreendido. Conhece, mas só que não pratica, né? Não, então, é um conhecimento. É um conhecimento. Veja bem, o que acontece? Nós pensamos que é possível uma pessoa crer e entender o Evangelho e não seguir. A Bíblia não dá essa possibilidade. É meio estranho, né? Não dá essa possibilidade. Nós entendemos fé, por exemplo, como essa fé pode ser desassociada de obras. A Bíblia não dá essa possibilidade. Vai dizer que é uma fé inoperante, inexistente, que não é fé. É uma crença demoníaca, por exemplo. Como que a pessoa crê, mas não faz? Crê, mas não vive? Então a Bíblia vai dizer, não crê. Eles reconhecem que Cristo morreu na cruz do Calvário? Não reconhece. O reconhecer, é isso que eu estou falando. A gente entende as coisas diferentes do que a Bíblia apresenta. Para fora a pessoa fala. Então fala da boca para fora. Exato. Ou seja, então no fim de tudo não é verdade, é algo superficial. É porque muitas vezes a gente faz essa dicotomia, a gente consegue separar aquilo que é inseparável. Ou seja, fé de obra é inseparável. A Bíblia diz que é inseparável. Ah, não, mas o Tiago não diz lá, olha, tem gente que tem fé e tem gente que tem obra? Ele falou, não. É uma fé que não é bíblica. É uma fé de demônios. É uma crença, não é fé. Porque fé bíblica, ela se mostra pelas obras. É impossível uma pessoa ter fé e não traduzir isso por obras. É impossível, biblicamente, irmãos. Tá certo? É impossível a pessoa falar assim, eu creio em Cristo. Como assentimento mental, como a declaração da boca, isso é possível. Mas, biblicamente, o crer em Cristo implica, quer dizer que essa pessoa vive como Cristo diz que tem que viver. Vocês entendem essas questões? Então, nós conseguimos tentar fazer essa separação, mas a Bíblia não traz isso como possível. A Bíblia traz a fé como a vida concreta. E nós cristãos, influenciados pela filosofia grega, a gente acha que a fé ela é algo subjetivo e místico. Mas a Bíblia, principalmente no Antigo Testamento, no Novo também, mas principalmente para o judeu, a fé ela era concreta, ela precisa ser mostrada. É a vida que mostra a vida de fé da pessoa. Então, tem coisa muito errada na nossa ideologia, na nossa maneira de pensar ocidental, influenciado inclusive pela filosofia grega. Aqui que está o problema. E a gente precisa voltar ao que as escrituras dizem. Não que muitas vezes a teologia tem criado através dessas origens, da filosofia, né, de pensadores liberais. Então é muito complicado e a gente sabe que está por aí os frutos das nossas igrejas, nas nossas mentes. Agora sim entendi, essa coisa de... Meu professor sempre estava falando de filosofia, da fé, aí depois você falou,
Porque, assim, amados, Eu também pensava desse jeito aí que você estava falando sobre essa fé filosófica grega, né? Que você falou que é mística, não é? Alguma coisa... Isso. Dicotomia, dois mundos. Isso. Então, a filosofia, na verdade, tem muita teologia nossa, amados, nossa, no nosso meio, inclusive, meio pentecostal, que ela vem de um parâmetro e de uma influência grega, de Aristóteles mesmo, Sócrates, Aristóteles e o Platão, são os três principais lá, né? Eles que deram uma continuidadezinha nessa ideia. E quando a gente vai ver, falou, isso aqui é filosofia grega, não é bíblica, mas está aqui como teologia. Vocês entendem? Então é por isso que a gente muitas vezes se desapercebe desse engodo, dessa isca de Satanás, de introduzir ideias falsas no meio do povo de Deus, através de argumento. Então o perigo, irmãos, para mim, não é gente caindo endemoniada da igreja. O que me espanta não são as pessoas possessas por demônios, são essas pessoas que de fato acreditam que aquilo é palavra de Deus. Não é? E estão pregando aí, estão ensinando. E aí o diabo age por isso. O diabo vai enganando. E o engano é sutil, como diz aí no nosso meio, com um sapatinho de algodão ele vem. Não é de uma forma escancarada. A heresia não é descarada, muitas vezes. É essa verdade distorcida. Tem uma camada de verdade, né? Ou seja, se apresenta como verdade. Mas quando vai se aprofundando, a mentira está lá, na raiz. E essa pessoa vai ser levada ao engano e sem perceber. Aqui que está, irmãos, o maior perigo. E a maior arma do diabo é essa. É enganar a pessoa sem ela perceber. E pensar que ela está pensando certo. E fala, e agora, André? Agora ferrou. Como que eu sei que eu estou certo? Então, o que a gente precisa? A gente precisa voltar em oração às Escrituras. Como? A gente precisa ler a Bíblia de joelhos. A gente precisa confiar na iluminação do Espírito Santo. E não ter, irmãos, a nossa referência maior apenas em teólogos. Não estou falando para desconsiderar. Eu estou dizendo que absoluto é Deus na história. Eu estava conversando com um rapaz hoje na livraria lá, ele me falou um negócio muito interessante, um professor de teologia. Ele disse, ele é até calvinista, tal, aquela coisa toda. E ele me apresentou lá, falou, já leu aqui as Institutas de Calvino, um resumo lá? Eu falei, já li, e sim. E tal, a gente conversando, eu falei, uma pessoa muito equilibrada, né, apesar de ser calvinista, porque a maioria dos calvinistas é um pouco mais exagerado e tal, mais chato, né, tem os extremistas, né, os xiitas e os chatos. E aí o que acontece? Ele falou assim, a gente vive num leque, a história um leque, ou seja, é uma abertura. E Calvino, Agostinho e outros mais, eles eram o quê? Fruto do seu tempo, do pensamento que eles tinham. E nós somos fruto do nosso pensamento. E a gente tem uma certa vantagem, inclusive, porque a gente tem todo o pensamento deles. Então a gente tem mais material, né? Eles vieram pensando e vieram trazendo para a gente um monte de material para que a gente pudesse, através desse acúmulo de pensamento, quase 2000 anos de elaboração teológica, nós temos hoje muito mais capacidade, nós somos fruto do nosso tempo. É possível que, se Jesus vier daqui 1000 anos, a teologia ela seja pensada de uma forma um pouco diferente. É por isso que é os conflitos. Arminianismo, calvinismo, pelagianismo, semi-pelagianismo, e tem uma série de divisões aí. Meu irmão, só tem duas coisinhas não. Tem muito mais coisa aí do que a gente aborda aqui, né? Então o que acontece? Voltando, o argumento talvez seja o maior perigo na batalha espiritual. As ideias, irmãos, a teologia propriamente dita. Essas pessoas aí que, milhares ou milhões de pessoas, elas estão sendo enganadas aí por esses falsos profetas, não é? Agora, qual que é o maior perigo, irmão? É lá no terreiro de espiritismo lá, de Umbanda, onde as pessoas recebem entidade? Ou será que nessa multidão que pensa estar servindo a Deus, está sendo enganada? Qual que vocês acham que é o mais nocivo assim para o reino de Deus? Que é mais prejudicial para o reino de Deus? O que afronta mais o Evangelho? São os demônios que baixam lá, as entidades que baixam lá e incorporam lá esqueci o nome lá, nos médiuns lá?
Ou vocês acham que são esses supostos pastores que estão pregando para milhões e milhões de pessoas aí? Pegando Bíblia, falando, ó, tá escrito isso aqui, sou profeta, homem de Deus, apóstolo. O que vocês acham que é mais nocivo? É uma pergunta que eu estou fazendo, vale nota. É lógico que os caras que estão enganando. Então, aqui que está então a batalha espiritual, onde a gente tem que prestar muita atenção. Parte daqui, a gente vai ver outras dimensões, nem vou usar esse termo, não, que é meio complicado. A gente vai ver outros aspectos dessa batalha espiritual. Tá certo? Isso é a nossa culpa? Não 100%. Da gente permitir alguns cristãos verdadeiros. Todo mundo é culpado. Todo mundo tem uma parcelinha de culpa. Todos nós. Tá todo mundo no Serviço de Proteção de Cristo, né? Que é o SPC. Então tá todo mundo nesse Serviço de Proteção de Cristo aí. Vamos voltar aqui para o 1 João capítulo 4. Será que isso daí entra naquela parte do Apocalipse lá do frio, morno e quente? Ou não? Do que? Você está falando do perfil do... É, porque vamos dizer assim, que o cara frio seja aquele que já está afastado e ele tem consciência daquilo, vai, o cara do terreiro. O cara fervoroso seria aquele que realmente segue. E o morno seria aquele que está seguindo de maneira enganada. Não tem nada a ver, não tem como... Em certo sentido, poderia ser, Diogo. O que acontece é que lá o texto de Apocalipse vai falar, na verdade, de cristãos que eles se conformaram. Cristãos que eles não dependem mais de Deus, não buscam mais a Deus pelo fato de terem estruturas que favorecem eles. Temos ouro, prata, né? Vemos tudo. Então a gente sabe ali pela cultura que eles tinham toda uma estrutura, uma infraestrutura naquela cidade, onde de fato era uma igreja rica, não precisava de nada. Eles produziam lá um tal de um pó oftálmico, ou seja, uma espécie de colírio. Eles tinham lá uma produção também de roupas, né? Então ó, a gente se veste, a gente não tem necessidade de ver porque a gente enxerga. Só que aí Jesus vem dizendo, vocês são pobres, que eles eram ricos também, pobre, cego, nu. Então ali mostra pessoas cristãos que se acomodaram, não buscam mais a presença do Espírito Santo, não confiam mais na providência de Deus. Ali na verdade, ali não mostra heresias, como por exemplo a igreja anterior, a de Pérgamo. Não, meu Deus do céu, deixa eu ver. É de Pérgamo, né? Depois que vem, não, é Filadélfia e Laodiceia, né? Então Laodiceia, Filadélfia e Pérgamo. A de Pérgamo tinha, de fato, heresia, né? Feia lá. Aquela mulher lá, tal da Jezabel, que era uma profetisa lá. Não é a mesma Jezabel lá do Antigo Testamento, né? Então assim, na igreja de Laodiceia não se vê uma heresia tão descarada, pelo menos que eu lembro agora. Não havia. Mas havia esse comodismo. Então aqui que está o problema. Entendeu? Então talvez não seja essa questão, não, são mornos. De fato são, porque são acomodados. Quem não busca a palavra de Deus é acomodado. Quem não se esforça para crescer na graça e no conhecimento é acomodado. Mas não sei se aplica diretamente assim, entendeu? 1 João capítulo 4, vamos voltar aqui. Fazer a leitura completa agora. Tomara que eu não pare, né? Amados, não creais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus. Porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisso conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Preste atenção, o que João está combatendo aqui? Um grupo que surgiu naquele primeiro século, chamado de gnosticismo, tá certo? Então aqui é um grupo que se levanta no meio dos cristãos para negar a literalidade de que Jesus é um ser humano, foi um ser humano, de carne e osso. Então o que ele está combatendo aqui? Um grupo herético, um grupo que está se levantando e pregando inverdades. Então ele vai dizendo assim, ó, esses que confessam que Jesus não veio em carne, que isso não foi literal, é o espírito do anticristo. Olha só o que ele vai dizer aqui. É o espírito do anticristo, né? Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que já está no mundo. Ou seja, o espírito que é contra Cristo, pregando inverdades dentro da igreja. São grupos que pertenciam à igreja, não era fora da igreja. Então, isso que eu repito para vocês, o maior perigo que nós enfrentamos na batalha espiritual é aquilo que está no nosso meio,
no caso, se mostrando como verdadeiro, ou como grupos e como pessoas que são discípulos de Jesus, mas não são. Apóstolos de Cristo, mas não são. Ensinadores das Escrituras, mas não são. Pregadores do Evangelho, mas não são. Professores de teologia que ensinam e usam da Bíblia e da teologia para ensinar muitas vezes coisas que são heréticas, mas não são homens de Deus. E temos aos montes. Você pega o Rodrigo Silva, por exemplo, do Adventismo no Sétimo Dia, né? Os caras ouvem assim, eu vejo uns crentes ouvindo assim, nossa, mas que ensinamento que ele trouxe. Aquele cara que dá aula de escatologia? Arqueologia, né? Escatologia ele dá. Que é um fortinho, não é? Não. Ele é magro igual... Tem um que dá aula de escatologia e tem um que dá aula de... Arqueologia. O de arqueologia. Isso, é o Rodrigo Silva. Então você vê assim, nossa, o cara, ele fala de algumas passagens bíblicas, negócios interessantíssimos, bom. Inclusive eu aprendi bastante coisa com ele na questão arqueológica, histórica. Agora na teologia, irmãos, ele por ser adventista do sétimo dia, tem que ser automaticamente seguidor da Ellen Gold White, que é a fundadora do Adventismo, e é uma herética de carteirinha, vai falar aberrações. Tem um cara que fala da Mira da Verdade, eu não sei o nome dele, que ele estava falando, né, sobre essa mulher. Ele falou assim que ele não é nada, não se considera nada dela, que fizeram uma pergunta sobre ela, o que ele achava dela. Aí ele falou que ela era herética e que ele só acreditava que estivesse aqui, né? Mas ele falou de uma forma bem elaborada, do jeito que eu vou explicar. Mas ele é adventista. Ele é adventista. Então não tem como. Tá alguma coisa errada. Você falasse para um padre... no novo tempo. Se você falar que um padre diz assim, olha, eu não acredito na autoridade do Papa, como que pode um negócio desse? Eu não acredito no documento do Vaticano II, como que pode um negócio desse? É impossível, é uma coisa que não tem como, é impossível. Né? Então, e publicamente talvez queira, porque publicamente a heresia não vem escancarada. Você vê nesses programas, a LBV do Paiva Neto lá, um pouquinho mais antigo, lembra que passava lá na Bandeirantes, esse mesmo como que é o nome lá da TV deles? Novo Tempo. Então vocês vê lá que eles não vão pregar lá que Jesus é o arcanjo Miguel, difícil, muito difícil, mas é doutrina deles. Eles não vão pregar um monte de coisa lá que é doutrina escancarada, porque ali está para quê, irmãos? Para atrair as pessoas, para apresentar essa mentira revestida de verdade. Então é o que? Aquele negócio mais brando, superficial, não é a doutrina pesada do adventismo, tá certo? É aquilo que eles sabem, que é inclusive de entendimento comum de quase todos, evangélicos, católicos. Aí você vê os padres, os carismáticos pregando, fala, nossa, essa mensagem aqui é melhor do que muitos pastores. Aí é verdade, pior que é verdade, o pior que é verdade. Às vezes pega texto lá, salminho lá, um evangelho, um negócio, vai falar, olha, só bíblico, né? Mas aí você vai para a doutrina deles mesmo, a doutrina é antibíblico, irmão. Então essa que é a questão, é esse engano que vem de uma forma sutil, que quem não tem o discernimento bíblico doutrinário não vai distinguir isso de jeito nenhum. Não vai, mano. Quando chegar nas heresias, não vai. Quando chegar num ponto lá que eles vão levando a pessoa, não vai perceber isso. O que tem de cristão e virando judeu, não é fácil. Mas o que eu acho ruim... É sério, o judaísmo, entrando pro judaísmo, não virando judeu, né? Entrando o que eu acho ruim, eu não acho nem o que você ouve. Porque às vezes o cara pode falar uma coisa e é verdade, mas não aplicar essa verdade. Eu acho ruim a prática. Não, tipo, beleza, pode acontecer de algum momento o pastor ele ir lá ministrar pensando que tá falando certo, mas ele se confundiu e prega errado. Mas aquilo ali é um momento, depois ele pode se justificar e consertar, sei lá, ele pode fazer. Agora a prática em si, eu acho que isso não tem como mudar, pessoal. É mais difícil para mudar. Tipo assim, se você vai e prega uma coisa, por exemplo, vamos dizer que o cara ele foi lá e pregou, ele falou uma heresia, uma coisa que não devia falar. Ele pode consertar, lógico que ele não vai acertar se consertar 100%, mas ele vai melhorar o pensamento ali. Isso. Agora, uma coisa que você pratica ali, a igreja pratica há 50 anos, aí eu acho que não só a fala pode melhorar, mas a prática eu acho que... porque a prática é fruto do entendimento. Você não é um negócio que nem... É que nem tem um pessoal lá do trabalho que eles falam, né, que
o seu esforço que você faz para fazer alguma coisa, que a sua mente faz. Para abrir uma porta, a primeira vez que você foi tentar abrir a porta, você teve dificuldade, você tinha que saber para qual virava, qual chave que entrava. Depois você fazia aquilo ali sem esforço nenhum. Virou automático. Então aí as coisas na igreja às vezes a gente faz coisa herética porque a gente já virou automático a prática do negócio. Mas por quê? Porque é fruto de um entendimento que foi passado. Mas tudo onde começa? Começa no entendimento, começa no ensinamento. Aí, lógico, vai virar prática. Depois que virou a prática, é difícil porque a pessoa ela foi levada a entender que aquilo era o correto. Essa prática, essa forma de viver o evangelho era correto. Mas isso foi trabalhado onde? No entendimento, na doutrina, no ensinamento, no falso ensinamento, no ensinamento equivocado. Agora, as práticas elas não foram ensinadas. Que daria tempo da pessoa raciocinar e falar, putz, isso aqui parece não ser verdade. Mas toda a prática, toda a prática... A gente sempre fez assim, aí vai lá e fala. Então, mas toda a prática, ela vem por onde? Por onde começa uma prática? Por uma instrução. Ninguém pratica nada sem instrução. Você entendeu? Uma instrução, por exemplo, você pega uma criança, você não ensina ela uma prática direta, você vai ter aos pouquinhos, isso é muito sutil. Aqui que está a questão, é muito sutil. Não é um ensinamento direto. É se levado... Muitas vezes a gente ensina uma prática por uma influência que a gente tem, porque a gente tem um meio que faz aquilo. Você entende? É mais ou menos assim, um ensinamento que a gente chama por osmose. O que é um ensinamento por osmose? O fato de a pessoa estar convivendo comigo, ela é levada a fazer aquilo. Isso é um ensinamento por osmose. É uma influência que eu passo para essa pessoa de uma forma muitas vezes involuntária, inconsciente, mais ou menos. É um comportamento aprendido. Então naquele meio, naquela comunidade de fé, eles praticam aquilo de alguma forma está sendo ensinado indiretamente, nem sempre com argumento. Mas lá atrás foi. Tudo nasce pelo entendimento. Tudo nasce por uma instrução. Tudo. Talvez não formal, talvez não elaborada, talvez não acadêmica, talvez não aquela doutrinação passo a passo e tal, com bases. Mas de alguma maneira, foi pela mente que foi, tudo é pela mente. Senão a gente é animal que é adestrado apenas por comportamento. E não é assim que funciona porque nós somos seres racionais. Então de alguma forma o nosso entendimento foi atingido. Nosso entendimento, ele foi colocado nele alguma ideia que nos levou a entender que a prática era tal. Né? Agora sim, é lógico que a gente sabe, infelizmente no meio cristão, muitas pessoas, muitos cristãos, eles não fazem as coisas por um fruto de um entendimento, e sim porque eles foram falados, é assim. Então, é que nem aquela questão de pôr a mão na cabeça para orar. Teve uma vez que eu acho que um pastor chegou e falou assim, só pode orar colocando a mão na cabeça se você for pastor. Aí eu falei para ele, tá, mas por quê? Aí ele, porque sempre foi assim. Mas aí não vale, né? Tem que ter o porquê. Então, não tem. E não tem. Mas muitos aceitam isso, porque é vivido aquilo lá. Então, o comportamento social faz com que a pessoa se comporte da mesma forma se ela pertence àquele grupo social. Né? Essa que é a questão. Mas o que eu quero dizer e tentar mostrar para vocês é que lá atrás, e talvez até no subconsciente, foi passada uma mensagem de uma forma racional, mas muito sutil, onde a pessoa nem percebeu. Muitas vezes é por sugestões. Então se sugere, né? Que nem aquela história da filha que tirava os cantos do bolo, era que você contou uma vez? Aquilo é uma tradição, né? Que a gente vai fazendo, não sabe por quê, mas sempre foi feito assim. Brincam na teologia, né? Que é o crente Gabriela. Nasceu assim, cresceu assim, vai morrer assim. Mas por quê? É algo que vem passando e quase que, quando a gente diz inconscientemente, é que não é algo que foi avaliado, analisado e decidido. Mas é claro que é de uma forma pela consciência, ou seja, pelo raciocínio. Não é? A gente não é animal que faz as coisas puramente por repetição e aprendizado por comportamento. De alguma maneira na nossa cabeça entrou uma ideia, embora a gente não raciocinou, não analisou, não discerniu e não concluiu, mas colocaram dentro da nossa cabeça uma ideia que é assim. Porque somos seres racionais.
Não tem como não vir pela via do racional. Não tem como não vir pela via do entendimento, ou seja, da massa cefálica. Não tem como. Embora as pessoas, não é que elas aceitaram aquilo porque foi uma conclusão racional, uma decisão que elas tomaram. Não foi. Mas de alguma maneira elas entendem. Elas conseguem repetir isso, até falando. Embora o argumento não tenha nada a ver biblicamente. O que eu quero tentar mostrar aqui, irmãos, é que é o seguinte. No fim último, é sempre por uma ideia, por uma ideologia, por um argumento. A gente vai, depois do intervalo, ler aqui, continuar essa passagem e ler outra passagem que Paulo diz, né, em 2 Coríntios, mas só depois dos comerciais. Senão a gente passa muito aqui.